A Bíblia é o livro mais lido da história humana. Mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Traduzido para mais de 3.000 idiomas. Lido por mais gente que qualquer outro livro que já existiu. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca parou para ler as histórias do jeito que realmente aconteceram. Sem o filtro do sermão de domingo. Sem a versão resumida da escola dominical. Sem cortar as partes difíceis. As partes violentas. As partes humanas demais. Porque quando você lê essas histórias completas, descobre que não são sobre santos perfeitos. São histórias sobre seres humanos que erraram feio. Que sofreram demais. Que duvidaram. E mesmo assim foram usados para mudar o curso da história. Hoje você vai conhecer a história de um profeta. Um homem que Deus escolheu pessoalmente. Um homem que fez milagres. Que enfrentou reis. Que falou com Deus face a face. Mas você também vai descobrir o que ele fez a 42 crianças. E você vai ter que responder uma pergunta que ninguém consegue responder fácil. Elias foi o verdadeiro monstro? Ou a Bíblia não conta a história completa? Nos próximos minutos, você vai entender por que essa história muda tudo o que você pensava saber. Sobre justiça. Sobre fé. Sobre o que Deus realmente pediu para os seus profetas fazerem. Se você já se sentiu julgado por fazer o certo, se já duvidou que Deus estava com você, presta atenção até o final. Porque o que você vai descobrir vai ecoar depois. Estamos em Israel. Ano 865 a.C. O reino está em colapso. A fome está matando o povo. As crianças estão morrendo de fome. E no palácio real, o rei Acabe está desesperado. A rainha Jezabel está furiosa. Porque há 3 anos não cai uma gota de chuva em Israel. Nada cresce. Nada vive. E eles culpam uma única pessoa, um profeta chamado Elias. Porque Elias tinha dito: não vai chover enquanto eu não disser que chuva. 3 anos. 3 anos de fome. 3 anos de crianças morrendo. E o rei Acabe começou a procurar por Elias. Porque se encontrasse, o matava. Elias desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que estava morto. Mas Elias não estava morto. Elias estava escondido. Perto de um riacho chamado Querite. E a Bíblia diz algo estranho. Que Deus mandava corvos trazer comida para ele. Corvos. Pássaros que comem carniça. Que ninguém alimenta. Que Deus alimenta. Elias estava sendo cuidado por Deus enquanto o povo inteiro morria de fome. Mas isso é só o começo. Porque depois viria a confrontação. E a confrontação seria épica. Elias saiu do esconderijo. E foi direto para encontrar o rei Acabe. Quando Acabe o viu, a primeira coisa que disse foi: Você. Você é o que está destruindo Israel. Mas Elias respondeu algo que virou uma lenda. Ele disse: não sou eu que estou destruindo Israel. Você é. Você e sua família. Porque você abandonou os mandamentos de Deus. E aí Elias fez algo que mudou tudo. Ele desafiou o rei para uma prova. Uma prova que envolveria fogo. Que envolveria sacrifício. Que envolveria Deus respondendo. E o rei Acabe concordou. Porque se Deus respondesse pelo profeta, era porque Elias tinha razão. Isso levou a um dos momentos mais épicos da Bíblia. Um confronto no Monte Carmelo. Elias versus 450 profetas de Baal. Sozinho contra uma multidão. Cada lado construiria um altar. Cada lado colocaria um sacrifício. E Deus responderia com fogo. Os profetas de Baal começaram a clamar. Dançaram. Gritaram. Se cortaram. Nada aconteceu. Nenhum fogo. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Aí Elias se aproximou. Calmamente. Como alguém que já sabia o que ia acontecer. Pediu para regarem o altar, com água. 3 vezes. Até ficar completamente molhado. Aí Elias orou. Uma oração curta. Simples. Sem dramatização. E o fogo caiu do céu. Consumiu o sacrifício. Consumiu a lenha. Consumiu até a água. A multidão inteira caiu de joelhos. Gritava que Deus era real. Que Elias tinha razão. Mas aí, aqui está o detalhe que ninguém fala. O detalhe que muda tudo. Elias mandou prender todos os 450 profetas de Baal. E os levou até um vale. Um vale chamado Quisson. Um vale que ficaria conhecido por outra razão. Naquele vale, Elias matou cada um deles com sua própria espada. 450 homens. Mortos, por ordem de um profeta. Porque adoravam um Deus diferente. Mas aqui está o problema. A Bíblia não para por aí. Porque 3 anos depois, algo muito pior aconteceu. A fome voltou. Mais severa. Mais desesperada. E dessa vez, tinha um motivo específico. Porque Deus tinha enviado outro profeta. Um profeta chamado Eliseu. O sucessor de Elias. E Eliseu estava enfrentando o mesmo rei. O mesmo exército. A mesma guerra. Mas dessa vez, Eliseu estava cercado. Completamente cercado. Um exército inteiro ao redor dele. E o rei enviou um capitão. Com 50 homens. Para capturar Eliseu. Mas Eliseu fez algo que os soldados não esperavam. Ele chamou fogo do céu. 50 homens. Queimados. Num instante. Porque ousaram tentar capturar um profeta. Aí o rei enviou outro capitão. Com mais 50 homens. Pensando que dessa vez conseguiria. E Eliseu chamou fogo novamente. Mais 50 soldados. Queimados. Mortos.
Aí o rei enviou um terceiro capitão. Mas dessa vez, esse capitão era sábio. Ele caiu de joelhos diante de Eliseu. E pediu misericórdia. Pediu que poupasse suas vidas. E Eliseu respondeu. Disse que não mataria esse capitão, nem seus homens. Mas então Eliseu fez algo que mudou o curso da história. Algo que ninguém esperava. Ele os levou até a capital. Até a corte do rei Acabe. Até dentro das muralhas. E na capital Deus fez outra coisa que virou lenda. Abriu os olhos daqueles soldados. Eles perceberam que tinham caminhado direto para a armadilha. Que estavam cercados por soldados israelitas. E o rei perguntou para Eliseu: devo matá-los? Tenho eles na minha mão agora. Mas Eliseu disse algo que surpreendeu todo mundo. Ele disse: não. Não mate. Prepare uma festa para eles. Alimente-os. E depois deixe-os ir. E é aí que a história pega um rumo completamente diferente. Porque o rei Acabe teve que obedecer. Alimentou os inimigos. Ofereceu pão e vinho. E depois os deixou voltar para o seu reino. E a Bíblia termina essa história com uma frase estranha. Diz que depois disso as incursões inimigas pararam. Que a guerra parou. Que a paz voltou. Tudo porque Eliseu escolheu misericórdia em vez de vingança. Mas espera. Voltemos para Elias. Porque a história de Elias não termina bem assim. Porque depois do confronto no Monte Carmelo, depois de matar 450 profetas, algo quebrou em Elias. A rainha Jezabel mandou uma mensagem. Uma ameaça. Disse que ia matá-lo. E Elias saiu correndo. Correu por 40 dias. Correu para o deserto. Correu para uma montanha chamada Horebe. E quando chegou lá, Elias pediu para morrer. Disse que estava cansado demais. Que tinha feito tudo o que Deus pediu. E mesmo assim ninguém o respeitava. Ninguém acreditava. Aí Deus respondeu. Mas não da forma que Elias esperava. Não com fogo. Nem com terremoto. Nem com tempestade. Deus respondeu com uma voz mansa. Sussurrada. Quase imperceptível. E nessa voz sussurrada, Deus disse: Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal. 7.000 pessoas que ainda acreditam. Que ainda confiam. Que você não vê, mas que estão lá. E aí Deus deu uma missão nova para Elias. Uma missão diferente. Uma que não envolvia mais morte. Deus disse: vai procurar Eliseu. Treina ele. Passa tudo o que você aprendeu. Porque ele vai ser seu sucessor. E é aí que a história muda de rumo completamente. Porque Eliseu não era como Elias. Eliseu escolheu a compaixão onde Elias tinha escolhido a justiça severa. Eliseu alimentou inimigos onde Elias os matava. Eliseu curava onde Elias punia. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. A pergunta que essa história deixa em aberto. Elias foi errado em matar 450 profetas? Ou Eliseu foi mole em deixar os inimigos vivos? A Bíblia não responde. A Bíblia deixa você decidir. Porque a vida real é assim. Não tem respostas fáceis. Tem momentos que você precisa ser forte. Momentos que você precisa ser compassivo. Tem momentos que a justiça exige ação dura. Momentos que a misericórdia exige perdão. E a história de Elias deixa você com essa tensão, sem resposta confortável. Mas tem um detalhe que muitos estudiosos apontam. Um detalhe que muda como você vê a história inteira. Quando Elias matou aqueles 450 profetas, ele estava cumprindo uma lei antiga de Israel. A lei dizia que quem adorava deuses estrangeiros deveria ser condenado à morte. Elias não era um assassino aleatório, ele era um executor de lei. Um juiz. Mas isso não torna mais fácil o que aconteceu depois, porque a Bíblia conta algo que ninguém fala. Depois de tudo isso, Eliseu foi para uma cidade chamada Samaria. E a fome voltou, uma fome tão severa que as pessoas estavam comendo coisas que não deveriam comer. A Bíblia não especifica exatamente o que. Mas deixa claro que a situação era desumana. E o rei Acabe culpou Eliseu. Disse que a fome era culpa do profeta. Disse que Eliseu tinha que fazer algo, que tinha que chamar a chuva, que tinha que salvar o povo. E Eliseu respondeu algo que a Bíblia registra, mas que ninguém interpreta corretamente. Eliseu disse: a salvação vai vir amanhã. Mas tem um preço. Um preço que vocês vão pagar. E a Bíblia diz que Deus mandou um milagre. Mandou um vento que trouxe o som de um exército. E o povo acreditou que um exército estava chegando para salvá-los. Que a fome tinha acabado. Saíram da cidade correndo. Deixaram tudo para trás. Saíram em busca de salvação. E quando saíram, a cidade ficou vazia. Só alguns leprosos ficaram para trás, porque leprosos não tinham permissão de entrar em cidades. E esses leprosos descobriram algo. Descobriram que o acampamento inimigo tinha sido abandonado. Que tinha comida. Tinha ouro. Tinha provisões para um exército inteiro. E os leprosos começaram a comer. Começaram a pegar o ouro. Começaram a guardar as coisas para si. Mas depois, eles perceberam algo. Que eles tinham que compartilhar. Que não era certo guardar tudo. E voltaram para a cidade. Voltaram para contar para o povo que tinha comida. Que a fome tinha acabado. E o povo saiu correndo para pegar comida. E a fome acabou. Eliseu tinha sido verdadeiro. A salvação tinha vindo. Mas aqui está o detalhe que ninguém fala. O detalhe que muda como você entende a história toda. Porque a salvação que Eliseu profetizou veio através de uma derrota inimiga misteriosa. A Bíblia nunca explica por que aquele exército desistiu. Por que saíram do acampamento. Alguns estudiosos dizem que Deus mandou um exército invisível. Um exército de anjos. Que esses anjos fizeram o som de cavalos e carros. E os inimigos fugiram em pânico.
Outros dizem que Deus simplesmente tocou o coração daquele rei inimigo. Fez ele entender que tinha que deixar o povo ir. A verdade é que a Bíblia deixa em aberto. Deixa você decidir qual versão você acredita. Mas o que importa é que a salvação veio. Que a fome acabou. Que o povo foi salvo. E nessa história, você vê a diferença entre Elias e Eliseu muito claramente. Elias acreditava que a salvação vinha através da justiça severa. Através da eliminação dos inimigos. Eliseu acreditava que a salvação vinha através da confiança em Deus. Através do milagre. E ambos estavam certos. Porque a história de Israel precisava dos dois. Precisava de Elias para estabelecer os limites. Para dizer que certos comportamentos não eram aceitáveis. Mas também precisava de Eliseu para mostrar que havia espaço para a redenção. Espaço para compaixão. E isso é exatamente o que você vê quando volta para a pergunta original. Elias foi o verdadeiro monstro? Não. Elias não foi um monstro. Elias foi um homem que fez escolhas difíceis. Escolhas que parecem monstruosas agora. Mas que tinham contexto. Que tinham razão. Que tinham base em lei. Mas isso não significa que as escolhas dele foram certas. Significa que foram humanas. E talvez essa seja a lição mais importante. Que mesmo os profetas de Deus podem errar. Que mesmo aqueles que falam com Deus podem tomar decisões que prejudicam outras pessoas. Que a santidade não significa perfeição. Significa estar disposto a mudar. A crescer. A aprender. E Elias aprendeu isso. Quando Deus o encontrou na montanha. Quando o sussurro tocou. Elias entendeu que não estava sozinho. Que Deus continuava com ele. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito. E isso muda tudo. Porque significa que até mesmo nossas piores escolhas não nos separam de Deus. Se você já fez algo que acha que foi errado. Se você já feriu alguém sem intenção. Se você já se sentiu indigno. Indigno de perdão. Indigno de amor. Indigno de Deus, essa história é para você. Porque Elias foi um homem que fez exatamente isso. E mesmo assim, Deus não o abandonou. Mesmo assim, Deus o restaurou. Mesmo assim, Deus o usou. Porque a fé não é sobre ser perfeito. É sobre estar disposto a mudar quando você descobre que estava errado. E se essa história tocou você? Se você se viu em Elias, se você entendeu algo novo sobre si mesmo, deixa um amém nos comentários. Deixa a tua história. Deixa saber que essa história chegou em você. Porque você não está sozinho. Assim como Elias aprendeu que tinha 7.000 pessoas crendo junto com ele. Você tem uma comunidade aqui. Uma comunidade que entende. Que acredita. Que caminha junto. Se inscreve no canal. Porque próxima semana tem outra história que vai te marcar. Outra história de um profeta. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que você pensava saber sobre justiça, sobre ira divina, sobre o preço da obediência. Porque a Bíblia não é um livro de respostas simples. É um livro de histórias complexas. Histórias sobre pessoas reais. Pessoas que erraram. Pessoas que sofreram, pessoas que aprenderam, pessoas como você. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar disposto a questionar, a pensar, a crescer, porque agora você precisa entender o contexto de tudo. Precisa saber quem era Acabe antes de Elias chegar. Acabe não era um rei fraco. Era um rei forte. Um rei que expandiu o reino de Israel. Que construiu cidades. Que criou alianças. Que fez Israel prosperar economicamente. Mas Acabe tinha um problema. Um problema que virou a ruína dele. Um problema chamado Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia. Filha do rei de Tiro. Casada com Acabe por aliança política. E Jezabel trouxe com ela uma religião. A religião de Baal. Um deus que Israel não conhecia. E Acabe, para agradar sua esposa, permitiu que Baal fosse adorado em Israel. Construiu templos para Baal. Alimentou 450 profetas de Baal com dinheiro do reino. E começou a perseguir os profetas de Javé. Os profetas do Deus verdadeiro. Matava profetas. Destruía altares. Tentava apagar a fé em Israel. E é nesse contexto que Elias aparece, um profeta que ninguém esperava. Elias vem de um lugar chamado Tisbe. Um lugar tão pequeno que quase ninguém conhece. Mas quando Elias aparece no palácio, ele não pede permissão. Ele não negocia. Ele apenas fala, e diz, tão certo quanto o Senhor, Deus de Israel vive, não vai cair chuva nesse reino enquanto eu não disser. E depois Elias desaparece. Volta para o deserto. Desaparece completamente. E a chuva para. Completamente. Por 3 anos. E agora o rei Acabe está desesperado. Porque sem chuva não tem colheita. Sem colheita, não tem comida. E a primeira coisa que o rei faz é procurar por Elias. Porque se Elias volta, a chuva volta. Mas Elias não quer ser encontrado. Porque Elias sabe que se Acabe o encontrar, ele morre. Então Deus providencia. Deus cuida de Elias. Deus o alimenta enquanto o povo morre de fome. E isso é importante entender. Porque Elias não está sofrendo. Elias está seguro. Elias está sendo alimentado. Enquanto as crianças de Israel estão morrendo de fome. Enquanto as mães estão desesperadas. E essa é a primeira tensão. Essa é a primeira camada do conflito. Porque você começa a se perguntar, por que Deus está alimentando um profeta enquanto mata crianças? Será que Deus está certo? Ou será que Elias está errado? E aí vem a segunda tensão. Porque Deus manda Elias para outro lugar, manda ele para uma cidade chamada Sarepta. Uma cidade fenícia. Inimiga de Israel. E lá, Deus diz que tem uma mulher viúva que vai cuidar dele. Que vai alimentá-lo.
Mas quando Elias chega lá, a mulher está catando lenha. Lenha para fazer seu último pão. Porque a fome atingiu Sarepta também. Porque a fome que Elias causou não respeita fronteiras. E ela diz para Elias: não tenho pão, só tenho farinha e azeite. Vou fazer um pão para mim e meu filho. E depois, ela diz algo que quebra o coração: depois que comermos, meu filho e eu vamos morrer. Porque ela sabe que não tem mais comida depois disso. Que esse é o último pão. O último dia. E aí Elias faz algo. Elias pede para ela fazer um pão para ele primeiro. Pede para ela dar a ele a comida que ela e seu filho precisam para sobreviver. E promete: se você fizer isso, a farinha não vai acabar. O azeite não vai secar. Você vai ter comida até a chuva voltar. E a mulher acredita. Acredita em um estranho que chega do nada pedindo o último pão. E a promessa se cumpre. A farinha não acaba. O azeite continua fluindo. E a mulher e seu filho sobrevivem. Comem todos os dias, enquanto fora, as pessoas estão morrendo de fome. E essa é a segunda camada de tensão. Porque agora você vê um padrão. Elias é alimentado enquanto crianças morrem. Uma viúva estrangeira é salva enquanto crianças de Israel morrem. E você começa a se perguntar: qual é a lógica disso? Qual é o plano? Porque Deus poderia ter acabado com a fome. Poderia ter mandado chuva. Mas Deus deixou a fome continuar. Por 3 anos. 3 anos inteiros. E isso muda como você vê Elias. Porque Elias não é só um profeta. Elias é um instrumento de sofrimento. Elias é a razão por que crianças estão morrendo. Elias é a razão por que mães estão desesperadas. E a terceira tensão vem quando Elias finalmente reaparece. Quando sai do esconderijo. Porque agora ele tem que confrontar o rei. Tem que confrontar Jezabel. Tem que confrontar as consequências. E o rei, quando vê Elias, a primeira coisa que diz é: você é o que está destruindo Israel. Não é uma pergunta. É uma afirmação. É uma acusação. É uma condenação. E Elias tem que responder. Tem que defender a si mesmo. Tem que explicar por que fez isso. E Elias diz: não sou eu que estou destruindo Israel. Você está. Porque você abandonou os mandamentos de Deus. E diz: você adorou Baal. Você matou profetas de Deus. Você trouxe a abominação para Israel. E essa é a quarta tensão. Porque Acabe tem que escolher. Tem que acreditar em Elias ou continuar acreditando em si mesmo. E Acabe, ao invés de acreditar, propõe uma prova. Uma prova que vai resolver tudo. Diz: vamos reunir todos em um monte. Vamos construir 2 altares. Um para Baal, um para seu Deus. E vamos colocar sacrifícios em cada um. E qual Deus mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias concorda. Porque Elias tem certeza. Elias sabe que Deus vai responder. Mas aqui vem a quinta tensão. Porque Elias deixa os profetas de Baal escolherem o altar primeiro. Deixa eles prepararem tudo. Deixa eles clamarem para Baal. Deixa eles dançarem. Deixa eles gritarem. E nada acontece. Nenhum fogo. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. E aí Elias começa a gozar deles. Começa a rir dos profetas de Baal. Diz: talvez vosso Deus esteja ocupado. Talvez esteja dormindo. Talvez esteja viajando. E sugere: por que não cortam vocês mesmos? Por que não se oferecessem a Baal? Talvez assim ele responda. E os profetas desesperados começam a se cortar. Começam a sangrar. Começam a oferecer seu próprio sangue. E Elias assiste, Elias vê isso, Elias permite que isso aconteça. E isso é a sexta tensão. Porque você começa a ver Elias de forma diferente. Não é só um profeta. Elias é alguém que desfruta da humilhação dos outros. Elias permite que homens sangrem para provar um ponto. Para demonstrar que seu Deus é superior. E você fica se perguntando: é isso que Deus quer? É isso que fé significa? Porque até agora, ninguém morreu. Até agora, é só humilhação. Mas depois, Elias vai para seu altar. E tudo muda. E Elias faz algo que ninguém esperava. Ele não só constrói um altar. Ele o torna elaborado. Teatral. Impressionante. Cava um fosso ao redor do altar. Um fosso grande. Para que todos vejam. E depois pede para regarem o altar com água. Com água preciosa em um tempo de seca. 3 vezes. Até ficar encharcado. Até ficar impossível de queimar. E isso é a sétima tensão. Porque você vê Elias desperdiçando água. Água que crianças não têm. Água que mães estão procurando desesperadamente. E Elias despeja 3 vezes sobre um altar. Para impressionar uma multidão. E quando termina, Elias faz uma oração. Uma oração curta. Sem dramatização. Diz: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que fiz tudo isso por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu és Deus. E aí, o fogo cai. Mas não é fogo comum. É fogo que consome tudo. Consome o sacrifício. Consome a lenha. Consome as pedras. Consome até a água no fosso. E a multidão inteira cai de joelhos. Grita que Deus é real. Grita que Elias tinha razão. E nesse momento Elias é um herói. Um profeta que falou com Deus. Um homem que tinha razão. Mas aqui vem a 8ª tensão. Porque o que Elias faz depois é onde tudo muda. Porque Elias em um momento ordena que todos os profetas de Baal sejam presos. E depois, Elias os leva para um vale chamado Quizon. E naquele vale, Elias mata cada um deles. Com sua própria espada. Um por um. 450 homens. Mortos. Porque adoravam um Deus diferente.
E aqui está a virada crucial. Aqui está onde a história se inverte. Porque você acaba de ver Elias matar 450 homens. E você tem que responder, estava Elias certo em fazer isso? Porque esses homens eram idólatras, sim. Mas também eram pessoas. Pessoas com vidas. Com famílias. E Elias os matou. Não em batalha, não em defesa. Os matou indefesos. Presos. Desarmados. E essa é a nona tensão. Porque agora você vê Elias como executioner. Como assassino. Não como um profeta que defende Deus. Mas como um homem que mata em nome de Deus. E você se vê obrigado a questionar, Deus pediu isso? Ou Elias interpretou errado, porque a lei de Israel dizia que idólatras deviam morrer. Mas será que Deus quis isso dessa forma? Será que Deus queria massacre? Ou será que Elias foi além do que Deus pediu? E é aqui que a história toma uma volta que ninguém espera. Porque depois de matar todos os profetas, Elias sobe a um monte. E aguarda pela chuva. E diz para o seu servo, olha para o mar. Vê se vem chuva. E o servo volta e diz, não vejo nada. O céu está vazio. E Elias diz, volta e olha de novo. 7 vezes. E na 7ª vez, o servo vê uma nuvem pequena. Do tamanho de uma mão. Vindo do mar. E Elias diz, vai dizer ao rei, que prepare os cavalos. Porque a chuva está vindo. E é aqui que vem a 10ª tensão. Porque Elias está voltando para confrontar Acabe novamente. E dessa vez, Elias quer que Acabe saiba que foi Elias quem parou a chuva. Que foi Elias quem causou a fome. E Elias corre na frente do carro do rei. Corre sob a chuva que finalmente caiu. E é nesse momento que você vê o pico de Elias. O momento em que ele é mais poderoso. Mais vitorioso. Mais elevado. E você pensa, Elias venceu. Elias tinha razão. Elias é o herói dessa história. Mas aqui vem a reviravolta. A virada que ninguém vê chegando. Porque quando Elias chega no palácio, a rainha Jezabel está esperando. E Jezabel envia uma mensagem para Elias. Uma mensagem que muda tudo. A mensagem diz, assim façam os deuses contra mim e ainda mais, se amanhã a esta hora não tiver feito a tua vida como a vida daqueles. Em outras palavras, você matou meus profetas. Amanhã você vai morrer. E é aqui que a história toma um rumo completamente inesperado. Porque Elias, o homem que acabou de matar 450 profetas, que venceu no Monte Carmelo, que chamou fogo do céu, Elias tem medo. Medo de uma mulher, medo de Jezabel, e Elias sai correndo, sai em fuga, abandona tudo, e corre por 40 dias, corre para o deserto, corre para uma montanha chamada Horebe. E quando chega lá Elias senta debaixo de uma árvore, e pede para morrer, diz, estou cansado, estou muito cansado, deixa eu morrer. E é aqui que vem a 10ª tensão, porque você está vendo um profeta desmoronar, você está vendo um homem que matou 450 pessoas agora pedindo para morrer. E você se pergunta, será que Elias está se arrependendo? Será que agora ele vê o que fez? Ou será que Elias está só com medo, só com pânico de morrer? E Deus responde. Mas não da forma que Elias esperava, porque Deus não mata Elias. Deus não abandona Elias. Deus cuida de Elias. Manda um anjo. E o anjo traz comida. E água. E diz, levanta-te e come. Porque a jornada é ainda grande para você. Porque você ainda tem coisas para fazer. E Elias come. E bebe. E dorme. E depois acorda e come de novo. E fortalecido, Elias viaja por 40 dias para chegar na montanha de Deus. E chega em uma caverna. E entra. E fica lá. Esperando. E Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias responde, eu sou fervoroso pelo Senhor. Mas Israel abandonou tua aliança. Destruiu teus altares. Matou teus profetas. E agora estão tentando me matar. E eu sou o único que sobrou. E é aqui que Deus faz algo que muda tudo. Deus ordena, sai da caverna, porque vou passar por aqui. Vou passar em forma de vento, terremoto e fogo. E Elias sai da caverna. E vê o vento. O vento que quebra rochas. Mas Deus não está no vento. Deus não está no terremoto. Deus não está no fogo. E depois, Elias ouve uma voz mansa. Uma voz sussurrada. Quase imperceptível. E nessa voz sussurrada Deus diz, Elias, por que você está aqui? E Elias repete a mesma resposta. Mas dessa vez, Deus não o deixa terminar. Porque Deus diz, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas em Israel que não dobraram o joelho para Baal. 7.000 pessoas que ainda acreditam. Que você não vê. Mas que estão lá. E com isso, Deus muda a missão de Elias. Deus diz, vai procurar Eliseu. Treina ele. Porque Eliseu vai ser teu sucessor. Porque Eliseu vai fazer as coisas de forma diferente. E é aqui que a história se transforma. Que você entende o arco completo. Porque Elias matou 450 profetas de Baal. Mas Eliseu vai alimentar inimigos. Eliseu vai curar enfermos. Eliseu vai ressuscitar mortos. E os dois são necessários. Porque Israel precisava de alguém que estabelecesse limites. E Israel precisava de alguém que mostrasse misericórdia. Elias é o juiz. Eliseu é o curador. Elias é a espada. Eliseu é a bálsamo. E a história termina aqui. Não com Elias morrendo. Mas com Elias sendo transformado. Com Elias entendendo que não pode fazer tudo sozinho. Que precisa de outros. Que precisa de Eliseu. Que precisa de 7.000 pessoas que ele nunca vai vereador. E é por isso que a história de Elias é tão importante.
porque é uma história sobre poder, sobre justiça, sobre limite, mas é também uma história sobre falibilidade, sobre medo, sobre necessidade de graça. Porque Elias não era um monstro, mas Elias também não era perfeito. Elias era um homem que fez escolhas difíceis, e algumas delas foram erradas, ou pelo menos foram questionáveis. Mas o ponto não é condenar Elias, o ponto é entender Elias, e entender através dele, a nós mesmos. Porque todos nós temos um pouco de Elias dentro de nós, todos nós somos capazes de ser justo e cruel ao mesmo tempo, todos nós podemos ser fortes em uma hora e fraco na próxima, confiante em um momento e desesperado no outro. E a graça de Deus não é para pessoas perfeitas. A graça é exatamente para pessoas como Elias, pessoas como você. Pessoas que erram, que falham, que precisam de restauração. E talvez, só talvez, isso seja a verdadeira lição dessa história. Não é que Elias foi um monstro. É que mesmo monstros podem ser redimidos. Mesmo assassinos podem ser profetas. Porque a Bíblia não nos dá heróis perfeitos. Nos dá pessoas reais. Pessoas complexas. Pessoas que crescem. E Elias cresceu. Através do medo. Através da falha. Através da graça de Deus. E você pode crescer também. Não precisa ser perfeito. Só precisa estar disposto a mudar. A mudar quando descobre que estava errado. A aprender. A crescer. A deixar que Deus o restaure. Porque a restauração começa com um passo. Um pequeno passo. Uma escolha pequena. Elias deu esse passo quando desceu da montanha. Quando saiu da caverna. Quando decidiu voltar. E ninguém aplaudiu. Ninguém celebrou. Ninguém sequer percebeu, porque a restauração não é um espetáculo. É um processo silencioso e profundo. É o olhar de alguém que descobre uma verdade sobre si mesmo e decide mudar apesar do custo. Enquanto isso, em Samaria, Jezabel continua seu reinado de terror, continua controlando o rei, continua matando profetas. Ela não sabe que seu inimigo não está morto, que ele está voltando, que ela será confrontada novamente. Porque a verdade sobre Elias é que ele nunca desistiu completamente. Ele apenas parou de lutar por um tempo. E quando Deus o chama novamente, ele responde. Porque é isso que profetas fazem, eles respondem ao chamado. Elias sobe a montanha novamente. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez ele não está sozinho. Ele leva consigo seu aprendiz, Eliseu. O jovem que o seguiu através de todos os seus exílios e fugas. Eliseu o segue porque viu em Elias algo que o transformou. Viu um homem que falhou e aprendeu com isso. E talvez essa seja a maior lição que Elias poderia ensinar. Não como ser perfeito, mas como levantar depois de cair. Como continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Como acreditar quando a evidência grita que você falhou. Como deixar que o fracasso se torne professor em vez de sentença. E enquanto Elias caminha, outras coisas estão acontecendo. Outras histórias se desenrolam. Outros personagens fazem escolhas. No Reino do Norte há soldados que servem Jezabel. Homens que fizeram coisas terríveis em seu nome. Homens que mataram profetas. Que destruíram famílias. Que fecharam os olhos para a injustiça. E alguns deles começam a questionar. Começam a duvidar. Começam a se perguntar se estão do lado certo. Porque quando você vê a injustiça de perto dia após dia, é difícil não ser afetado por ela. É difícil não sentir culpa. É difícil não querer mudança. Enquanto isso, nas cidades do reino há pessoas comuns. Povo simples. Agricultores. Comerciantes. Mães. Pessoas que sofrem sob o regime de Jezabel. Que perderam filhos e filhas. Que vivem com medo, e eles falam entre si. Em sussurros. Em segredo. Porque falar abertamente é perigoso. Falam sobre Elias. Sobre o profeta que desapareceu. Sobre a lenda de que ele voltará. Porque mesmo na escuridão, as pessoas mantêm esperança. Mantêm fé. Mantêm memória de que as coisas foram diferentes. E essa esperança é perigosa para Jezabel. Porque esperança é o combustível da rebelião. Ela aumenta a perseguição, mata mais profetas. Tenta extinguir toda a esperança de mudança. Mas quanto mais ela mata, mais as pessoas acreditam que Elias voltará. Porque morte não destrói esperança. Esperança alimenta a morte. E então, um dia, um viajante chega a uma aldeia. Um homem velho, com roupas gastas, com olhos que viram demais. As pessoas o reconhecem imediatamente. Elias. O profeta. Ele voltou. Mas ele não quer atenção. Ele não quer ser celebrado. Ele quer apenas conversar com o povo. Ouvir suas histórias. E as pessoas falam. Falam sobre suas perdas. Sobre seus medos. Sobre suas esperanças. E Elias escuta. Realmente escuta. Não julgando. Não condenando. Apenas presença. Porque a primeira parte da restauração do profeta era restaurar a si mesmo. Mas a segunda parte é restaurar outros. E enquanto ele faz isso, a notícia se espalha. Elias está vivo. Elias está voltando. Elias está liderando novamente. Jezabel recebe a notícia e entra em fúria. Como ele pôde sobreviver? Como ele pôde voltar? E ela faz o que sempre fez. Ela tenta matar, tenta silenciar, tenta destruir. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez o povo não está sozinho. Dessa vez o profeta não está fugindo. Porque Elias aprendeu sua lição. Aprendeu que o isolamento é morte. Que a comunidade é força. Aprendeu que você não pode lutar sozinho. Que você precisa de outros. Que precisa de Deus. E quando os soldados chegam para prender Elias, encontram não um homem sozinho. Encontram uma comunidade inteira. E algo acontece. Algo que os soldados não esperavam. Algo que Jezabel nunca imaginou.
Os soldados baixam as armas. Porque eles também queriam mudança. Porque eles também estavam cansados. Porque ninguém realmente quer servir à injustiça. Ninguém realmente quer ser instrumento de crueldade. E nesse momento, Elias entende finalmente. Entende que sua própria restauração era apenas o começo. Que sua vida não era só sobre ele. Era sobre restaurar uma nação inteira. Era sobre mostrar que até mesmo em escuridão profunda, mudança é possível. Redenção é possível. Restauração é possível. Era sobre provar que nenhum coração é tão endurecido que não possa ser tocado. Nenhuma situação tão desesperada que não possa mudar. E talvez essa seja a mensagem que você precisa ouvir hoje. Que não importa o que você fez. Não importa quanto falhou. Você ainda pode ser restaurado. Você ainda pode ser redentor. Você ainda pode fazer diferença. Porque a restauração não é privilégio dos profetas. É privilégio de qualquer um que esteja disposto a mudar. Qualquer um que esteja disposto a reconhecer seus erros. A pedir desculpas. A começar de novo. E Elias sabia disso. Por isso voltou. Por isso enfrentou Jezabel novamente. Não porque era fácil. Mas porque era certo. Porque fazer o certo nunca é fácil. Mas é sempre possível. E é sempre válido. Nos aposentos do palácio, Jezabel observa pela janela. Suas mãos tremem. Não de frio, mas de raiva contida. Ela vê o povo se reunindo nas ruas. Vê a transformação acontecendo sem sua permissão. Sem seu controle. E nesse mesmo instante, Elias está em pé diante do altar. Seus olhos fechados, suas mãos abertas ao céu. Ele não sente medo. Porque finalmente compreendeu que o medo é apenas falta de fé. E ele tem fé completa agora. Enquanto isso, Obadias caminha pelas ruas, sussurrando a verdade de pessoa em pessoa. Seu rosto está marcado pela emoção contida. Cada palavra que ele fala é como uma semente plantada, e as sementes estão germinando em toda parte. Os sacerdotes da verdade, aqueles que sobreviveram, estão reunindo os rolos antigos, os textos que Jezabel tentou destruir. E enquanto eles trabalham, suas lágrimas caem sobre o pergaminho. Lágrimas de gratidão, de alívio, de restauração. No palácio, os guardas trocam olhares. Alguns já desertaram, outros ainda hesitam entre dois mestres. Um deles, o mais jovem, coloca a mão no peito, seu coração bate acelerado. Ele sabe que está prestes a fazer a escolha que define sua vida. E lentamente, ele tira a armadura de Jezabel. A deixa cair ao chão. O som ecoa por todo o corredor como um sino de libertação. Os outros o observam. E um por um, começam a fazer o mesmo. O som da armadura caindo torna-se uma sinfonia de rebelião. Nesse momento, Elias abre os olhos. E ele sabe. Sente na medula dos ossos que o tempo da confrontação final chegou. Elias caminha pela cidade. Pelas ruas que conhece. Pelos caminhos onde uma vez foi caçado como animal. E quando chega ao palácio, ele não bate na porta. Ele apenas entra. Porque agora ele sabe que tem autoridade. Jezabel está esperando. Ela sabia que ele viria. Porque as rainhas sempre sabem quando seu reinado está terminando. E ela diz uma coisa que a Bíblia registra. Ela diz: você vem em paz, Nabote? Você vem em paz, Elias, porque Nabote era um homem que Jezabel matou. Matou porque ele não quis vender sua vinha ao rei. Jezabel o matou. Falsamente o acusou. Assassinou um homem inocente para tomar sua terra. E agora Elias está diante dela. E ele fala. E sua voz é como trovão. Diz: assim diz o Senhor. Você matou. E ainda por cima roubou. Você não só matou Nabote, você o matou falsamente. Você conspurou contra um homem inocente. Você usou falsos testemunhos. Você executou um cidadão para tomar sua propriedade. E agora, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde Nabote morreu, os cães comerão tua carne. E Jezabel, ao ouvir isso, não se quebra. Não pede perdão. Não mostra arrependimento. Ela apenas ri. Um riso vazio. Um riso de alguém que sabe que perdeu, mas ainda recusa a aceitar. E Elias se vira. E caminha para fora do palácio. Porque não há mais nada a dizer. E naquela noite, as coisas acontecem rápido. Muito rápido. Porque quando uma rainha cai, um reino inteiro desaba. Os soldados se rebelam. Os sacerdotes de Baal são presos. Os templos são destruídos. E Jezabel, percebendo que tudo está perdido, faz uma última coisa. Ela sobe para a torre mais alta do palácio. E abre a janela. E olha para baixo. E a Bíblia diz algo que ninguém quer contar. A Bíblia diz que Jezabel se lançou da torre. Que ela caiu. Que ela morreu como havia profetizado. Não por mão de Elias. Mas por sua própria mão. Porque alguns atos de justiça são deixados para Deus. E para a consciência. E quando os servos vão recolher seu corpo, para dar-lhe sepultura, encontram apenas restos. Os cães a tinham comido. E a profecia de Elias se cumpriu exatamente. Exatamente como ele tinha dito. Os cães comeram sua carne no mesmo lugar onde Nabote morreu. E isso é o detalhe que ninguém fala. O detalhe que pregadores pulam nos sermões de domingo. Porque é desconfortável demais. É visceral demais. É assustador demais para crianças pequenas. Mas a Bíblia não suaviza. A Bíblia conta como realmente foi. E como realmente foi é que importa. Porque quando você vê a realidade bruta da consequência, você entende algo importante sobre justiça. Que justiça não é bonita. Que justiça é severa. Que justiça às vezes é brutal. E que às vezes, as consequências de nossas ações nos alcançam de formas que nunca imaginamos. Jezabel havia matado profetas de Deus. Tinha conspurado contra inocentes.
tinha levado Israel para a idolatria. E sua morte não foi uma punição aleatória. Foi a consequência natural de suas ações. Era o preço do seu reinado. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essa história. Elias não matou Jezabel. Deus não mandou Elias matá-la. Jezabel se matou. E isso muda tudo. Porque significa que até no final, Jezabel fez sua própria escolha. Escolheu desistir. Escolheu morrer. Escolheu não enfrentar as consequências de suas ações. E isso é ainda mais trágico do que se Elias a tivesse matado, porque significa que ela sabia. Sabia que tinha perdido. Sabia que tinha errado, e preferiu a morte a ter que viver com isso. Preferiu a morte a ter que pedir perdão. E talvez essa seja a lição mais importante dessa história. Que até mesmo a morte pode ser recusada se você recusar a mudança. Que o orgulho é tão poderoso que pode nos levar até o fim. E que a redenção sempre exige humildade. Elias ofereceu redenção, ofereceu mudança, ofereceu graça. Mas Jezabel a recusou. E isso é o que separa Elias de Jezabel, não o poder. Não a posição, mas a disposição de mudar. Elias, quando confrontado com sua falha, aceitou. Quando Deus o corrigiu, ouviu. Quando foi restaurado, voltou melhor. Jezabel, quando confrontada, recusou. Quando Deus a julgou, se recusou a ouvir. E quando foi derrotada, preferiu morrer. E você está vendo agora a verdade completa da história. Não é uma história sobre bem versus mal simples. É uma história sobre como você responde quando é confrontado com a verdade sobre si mesmo. Elias viu a verdade. Aceitou. E cresceu. Jezabel viu a verdade. Recusou. E caiu. E agora, com Jezabel morta, com o reino restaurado, você pensaria que a história termina. Mas não termina. Porque Elias ainda tem mais uma coisa a fazer. Uma coisa que a maioria das pessoas nunca lê. Porque depois da morte de Jezabel, Elias procura pelo corpo dela. E encontra apenas alguns ossos. Os cães tinham comido quase tudo. E Elias ordena que o corpo seja recolhido. E que seja dado sepultura apropriada. Porque até mesmo em morte, até mesmo em derrota, a dignidade humana importa. E isso mostra a diferença fundamental entre Elias e Jezabel. Elias era capaz de compaixão até pelo fim. Jezabel era capaz apenas de crueldade. Agora, enquanto isso, em Samaria, o novo rei toma o trono. Acabe está morto. Jezabel está morta. Uma era terminou. E Eliseu, o discípulo de Elias, começa seu próprio ministério. Mais diferente. Mais compassivo. Mais voltado à cura. Porque Eliseu aprendeu com Elias. Aprendeu que força sem compaixão é apenas violência. Que justiça sem misericórdia é apenas vingança. E Eliseu faz coisas que Elias nunca fez. Eliseu alimenta inimigos. Eliseu cura estrangeiros. Eliseu mostra que Deus ama todos. E é aqui que você vê o plano completo. Que Deus usou ambos. Usou Elias para estabelecer limites. Usou Eliseu para mostrar graça. Porque Israel precisava saber que havia consequências para a idolatria. Mas também precisava saber que havia perdão para quem se arrependia. E isso é o que você precisa entender sobre essa história completa. Não é uma história sobre um monstro. É uma história sobre você. Porque você é Elias. Você tem um pouco de Elias dentro de você. Você tem a capacidade de ser justo. Mas também a capacidade de ser cruel em nome da justiça. Você tem a capacidade de confrontar o errado. Mas também a capacidade de ir além do necessário. E você é também Jezabel. Porque você também tem a capacidade de recusar a verdade. De recusar a mudança. De recusar a graça. E a questão que essa história deixa com você é: qual deles você vai ser? Você vai ser como Elias quando confrontado com sua falha? Você vai aceitar? Você vai mudar? Você vai crescer? Ou você vai ser como Jezabel? Você vai recusar? Você vai se endurecer? Você vai preferir a morte ao arrependimento? Porque essa é a verdade que a Bíblia deixa em aberto. A escolha é sempre sua. Deus oferece restauração. Deus oferece redenção. Deus oferece graça. Mas você tem que aceitá-la. E se você hoje está sentindo que falhou, que errou, que não merece redenção, essa história é para você. Porque Elias também sentiu isso. E Deus ainda o restaurou. Se você hoje está sendo tentado a ser cruel em nome da justiça, a punir em nome de Deus, a destruir em nome da verdade, essa história também para você. Para te lembrar que Deus não precisa da sua crueldade. Deus só precisa da sua obediência. Porque a diferença entre Elias depois de restaurado e Elias antes é que ele aprendeu quando parar. Aprendeu que nem toda injustiça é sua para punir. Que nem todo inimigo é seu para destruir. Aprendeu que algumas coisas são deixadas para Deus. Que alguns julgamentos não são seus para fazer. E isso é o que você precisa aprender também. Porque você não é Deus. Você é apenas um ser humano. Você pode ser justo. Mas não pode ser julgador final. Você pode confrontar. Mas não pode condenar para sempre. Porque a condenação final, isso é privilégio de Deus. E se você tentar usurpar esse privilégio, você se torna tão perigoso quanto Jezabel. Então, se essa história tocou você, deixa um amém. Deixa um comentário. Deixa saber que essa verdade chegou em você. Porque quando você compartilha uma história como essa, você está plantando sementes. Sementes que vão germinar em outras pessoas. Sementes de reflexão. Sementes de transformação. Sementes de redenção. E se inscreve no canal. Porque próxima semana tem a história de outro profeta. Um profeta que fez coisas ainda mais perturbadoras que Elias. A história de um profeta que foi comido por ursos. Porque tinha xingado crianças. E você vai ter que responder a pergunta: Deus é injusto? Ou há algo que não estamos entendendo? Porque quando você lê as histórias da Bíblia completamente, sem suavização, você descobre que Deus é bem mais complexo que você pensava. Bem mais severo em algumas coisas. Bem mais compassivo em outras.
bem mais misterioso no geral. E essas são as histórias que vão te fazer crescer, não as histórias bonitas. As histórias difíceis. Porque fé verdadeira não vem de respostas fáceis. Fé verdadeira vem de estar disposto a fazer perguntas difíceis. E estar disposto a viver com a atenção de não ter todas as respostas. Mas confiar mesmo assim. Então, se você quer crescer, se você quer entender realmente a Bíblia, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, não o Deus que você inventou, inscreve-te. Porque essas histórias estão vindo. E elas vão mudar você. Se você deixar. E que Deus te abençoe. Que Deus te restaure. Que Deus te use para restaurar outros. Porque essa é a verdadeira história de Elias. Não uma história sobre um monstro, mas uma história sobre redenção. Uma história sobre como até os piores erros podem se tornar os melhores professores. Se você estiver disposto a aprender. Uma história sobre como a graça é mais forte que a culpa. Como a redenção é mais poderosa que a condenação. E como você, assim como Elias, pode ser transformado. Pode ser restaurado. Pode ser redimido. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Aceitar a verdade sobre si mesmo. E deixar que Deus o restaure. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E até semana que vem, quando a próxima história chegar. Que você esteja em paz. Que você esteja seguro. Que você esteja restaurado. Mas antes de irmos, quero mostrar você algo que ninguém fala sobre Elias. Algo que os pregadores sempre pulam. Depois de toda aquela redenção. Depois de toda aquela restauração, Elias ainda teve medo. Ele reconstruiu sua vida. Ele serviu a Deus fielmente. Mas quando ouvia um barulho à noite, seu coração ainda acelerava. E sabe o que é brutal? Sabe o que ninguém conta? Que a redenção não apaga o trauma. A redenção não faz você esquecer o que você fez. O que você sofreu. A redenção apenas muda o significado do trauma. Transforma o sofrimento em sabedoria. Transforma a culpa em compaixão. Elias nunca foi o mesmo. Mas ele se tornou melhor. Mais humilde. Mais compassivo. Mais verdadeiro. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. A redenção não é uma volta ao passado. É um avanço para algo novo. Você não volta a ser quem você era. Você se torna quem você deveria ter sido. Se você tivesse feito as escolhas certas desde o início. E enquanto Elias envelhecia, seus filhos viam em seu pai um homem completamente diferente de quem ele havia sido. Eles não sabiam toda a história, mas viam em seus olhos a marca da redenção, a cicatriz da transformação. Um dia, o filho mais velho perguntou: Pai, por que você é tão diferente de outros homens? E Elias respirou fundo, e começou a contar a verdade. Toda a verdade. Sem esconder nada. Porque a redenção verdadeira não é mantida em segredo, é compartilhada, é transmitida, é passada adiante. E quando o filho ouviu a história completa, quando entendeu tudo que seu pai havia feito e superado, ele não condenou seu pai, ele o respeitou mais ainda. Porque viu em seu pai a coragem de ser honesto. E essa é a verdade que muda tudo. A redenção não é escondida. É proclamada, é vivida, é passada adiante. Porque quando você vive a redenção, quando você realmente a vive, outros veem, outros sentem, outros acreditam que é possível para eles também. E essa é a maior história que Elias jamais contou. Não a história de suas falhas, mas a história de sua redenção. Agora, você está aqui. Você assistiu essa história. Você ouviu a verdade que ninguém fala. Então a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque você também tem uma história. Você também pode ser redimido. Inscreve-te. Porque semana que vem, a história de redenção de alguém mais vai chegar. E pode ser exatamente a história que você precisa ouvir.